de que cada grupo escolheu, né, um representante para ser o porta-voz aí das falas, e a gente dá um tempo, talvez 5 minutos, para fazer o testemunho que foi compartilhado. Enquanto for feitas as falas, né, do Lucas e do Marcos, vocês já podem até vir aqui para frente, eu agradeço se puderem já vir aqui para frente. A gente vai passar uma fichinha, né, que é uma outra atividade que a gente gostaria que vocês complementassem, que a ficha está escrita assim: o que vocês esperam para Francisco Beltrão para daqui a 10 anos? O que Francisco Beltrão quer para daqui a 10 anos? Pode ser um conjunto de palavras, pode ser um desenho, pode ser uma frase. O que vocês acham que representa, né, o tipo de cidade que vocês gostariam de ter daqui a 10 anos? Porque quem está discutindo muito o problema, né, e as qualidades, para a gente ter meio que planejamento é tentar alinhar a expectativa, o que a gente deseja para o futuro. Então, vocês podem escrever da forma que vocês acharem importante, né? A Ana, a Jéssica e a Carol vão passar as fichinhas aqui para vocês, tá? E aí tem as canetinhas também. Então, peço, não sei qual é a ordem, Lucas ou Marcos, como faz? Se puderem falar mais aqui pertinho da câmera, porque daí a gente grava direitinho, fica ótimo. Com microfone ou sem microfone? Pode ser, ou aqui pertinho sem microfone, ou daqui com. Então, grupo 1, para a gente ser mais rapidinho, né? Caminhar, várias discussões e vários pontos de vista também, né? Então, acho que se a gente fosse sentar e se aprofundar, teria mais de um dia inteiro para a gente poder debater cada ponto específico de interesse público e social também do município. Mas então, item número 1, como vocês avaliam a exposição e a ocupação do Francisco Beltrão? A gente fez alguns apontamentos e eu vou ler eles, então. Desde a expansão para a área industrial, por exemplo, até a TR 483, construindo espaço para investimentos e ampliações desses espaços industriais no município, né? Para daí também conseguir essa ampliação de investimentos industriais ou áreas industriais. Aí também nesse mesmo trecho, verificação com a EPR sobre os trechos de duplicação, planejamento para o município estruturar seus investimentos, como marginais, trechos, etc., que ali vai passar por um processo de duplicação. E aí o município tem que ter os subsídios para poder também pensar no seu próprio planejamento de entradas, saídas e etc. Né? Parcelamento urbano, revisão das áreas de ZRO. Na construção ou formação de loteamentos, ao invés de doação de lote para a área institucional local, que se tenha a possibilidade de permuta em outros locais de interesse público, que seja observada a equiparação de valores e outros itens específicos. Além da revisão das áreas de preservação ambiental no perímetro urbano de APP. Item 2. Como vocês avaliam as ações de preservação ambiental e resposta às mudanças climáticas do Francisco Beltrão? A gente colocou, primeiramente, o planejamento da arborização do município, com a publicação do plano de arborização, que hoje não tem, né? Publicado oficialmente. Item número 3. Como vocês avaliam a conexão de infraestrutura e a disponibilidade de equipamentos comunitários do Francisco Beltrão? Aqui a gente contou uma demanda mais local, mas a gente vai no Campo Guanabara, que é a construção da escola municipal, que hoje divide o prédio, né? Uma escola estadual e uma escola municipal, para que a escola municipal tenha um prédio próprio, para poder ampliação também do serviço, dos trabalhos ali, e da prática docente e da aprendizagem dos alunos. 4. Como vocês avaliam as condições de mobilidade do Francisco Beltrão? Então, a gente colocou alguns itens mais gerais e outros mais específicos. Então, de forma geral, a universidade da área 1 concentra grandes extensões territoriais, especialmente em área rural, trazendo demandas de acesso e ligação entre bairros e comunidades e contornos, o acesso da cidade. Principalmente referente ao contorno noroeste, a gente precisa de uma solução da circulação desses moradores também, que vai ser essa ligação ali. Específico, por exemplo, atenção especial da ponte do contorno noroeste, também do Truquato até o espaço que vai à BRF. De forma geral, também, quanto à mobilidade, planejamento para organização, estruturação e regularização de calçadas como forma de acessibilidade nos territórios. Também ciclofaixas, ciclovias, ampliação, ligação entre pontos específicos do município, né, que possam ser planejados a longo prazo. Ampliação de itinerários de ônibus de segunda a sexta, finais de semana e feriados, pontos de ônibus, os abrigos, com infraestrutura acessível, por alguns pontos. Claro que a gente sabe que a questão da mobilidade urbana, especialmente do transporte coletivo urbano, vai ter um perrengue aí, porque a gente vai ter uma nova licitação sem ter aprovado o plano de mobilidade, sem ter aprovado o plano diretor. Então, a gente vai ter essa dificuldade, mas que se tem que pensar também a longo prazo nisso. Né? E aí seria isso, então. Apontamentos do grupo 1.
pessoal gostaria de complementar alguma coisa do grupo ali? Está satisfeito aí? Representou bem as discussões? Obrigado, Marcos. Olá, boa noite. Então, me chamo Lucas, sou geógrafo, faço parte da ABEA, Associação de Defesa e Educação Ambiental, eu trabalho na prefeitura. E com o nosso grupo, então, fazendo as discussões, eu percebi que a gente teve alguns apontamentos muito parecidos com o primeiro grupo. Então, começando pela primeira pergunta, como nós avaliamos a expansão e a ocupação em Francisco Beltrão? Então, alguns pontos que a gente observou. A questão dessa expansão em direção ao interior, com muitos loteamentos rurais, um motivo que a gente aqui colocou como observação seria o alto valor dos lotes urbanos, o que então poderia ser uma causa dessa expansão voltada ao interior. Nessa mesma leva, a gente também fez a observação de uma presença de muitos lotes vazios nas áreas centrais. Assim, em muitos bairros mais centralizados, a gente ainda vê muitos lotes que não estão ocupados, que às vezes estão ali criando mato, não tem ali uma utilização adequada no momento. Então, às vezes, ali viria a necessidade de repensar também essa ocupação dentro da área central, aproveitar esses lotes que estão ali ociosos para se fazer a ocupação. Na parte também da expansão, a gente nota a falta de pontes, muitos bairros cresceram, se expandiram para outras áreas da cidade, porém em alguns locais houve ali a falta de construção de pontes, vias de ligação entre os bairros, e esse tema surgiu mais vezes durante as discussões, essa necessidade de mais vias para ligar os bairros entre si. Também tivemos aqui uma observação que seria a reformular a ocupação dos contornos rodoviários, que seria basicamente assim, a gente tem alguns contornos rodoviários na cidade que seria para desviar o tráfego de veículos pesados, porém a ocupação urbana está se direcionando a esses contornos, então que de certa forma um equipamento, uma estrutura que foi planejada para se desviar esse tráfego, para, digamos, desviar tráfego de veículos de carga, veículos pesados das áreas mais centrais da cidade, de repente a gente está chegando com a urbanização desses contornos, que daí já teria necessidade de talvez até reformular esses locais, precisaria de vias de acesso para esses novos loteamentos que estão se aproximando, então talvez a necessidade de se planejar de uma outra forma esses contornos rodoviários, que eles tivessem realmente essa utilização como contornos, não como às vezes mais uma via municipal. Outro ponto também que mencionamos seria algumas rodovias que já estão dentro da área urbana, essas rodovias elas perderem esse status e passarem a ser vias urbanas mesmo, ruas, avenidas, enquanto que as rodovias fossem direcionadas realmente para esses contornos. Outro ponto também observado pelos colegas seriam os terrenos municipais dentro de muitos loteamentos aqui na cidade que estão desocupados, Então a prefeitura exige, em contrapartida para a construção do loteamento, exige que os loteadores eles cedam alguns espaços para a prefeitura construir equipamentos públicos, e foi observado que em muitos locais isso não acontece, esses terrenos que já estão entregues para a prefeitura, muitos estão com um equipamento ali deficitário ou mesmo não tem nada construído, Tem alguns locais que às vezes foi construída uma praça, uma academia ao ar livre, mas que encontra-se abandonado, sem manutenção. Aproveitando também aqui o gancho da questão dos loteamentos, alguns colegas também observaram a necessidade de regras mais flexíveis para os loteamentos, Talvez algumas regras possam ser rígidas, talvez questão da largura de ruas, por exemplo, em alguns loteamentos as ruas foi exigido que se tivesse, digamos, uma largura X, que talvez para o loteamento em si não seria algo tão ideal. Enfim, como é algo mais específico ali, a gente menciona nessa questão, mas não entra muito a fundo.
Passando para a segunda pergunta, como nós avaliamos as ações de preservação ambiental em resposta às mudanças climáticas em Francisco Beltrão? Foi apontada a necessidade maior de se preservar áreas de nascentes, áreas de preservação permanente também, seriam as áreas de inclinação, preservação dos rios urbanos que nós temos. Muitos de nós observam que nesses rios urbanos a gente tem despejo irregular de esgoto, despejo de lixo, entre outras questões, né? A própria parte da drenagem urbana a gente também considera que precisaria ser melhor pensada ou talvez reformulada, porque nós, principalmente em dias de chuva, muitos daqui devem perceber que quando chove a gente tem um escoamento de água muito rápido, às vezes no local começa, por causa mesmo da permeabilidade do solo da cidade, assim, essa água começa a escorrer, de repente ela se concentra em alguns locais da cidade que não tem o escoamento adequado. Eu já vi em muitos trechos assim centralizados de o acúmulo realmente formar uma lagoa e uma área que às vezes poderia estar escoando. Às vezes essa lagoa se forma em um local e a boca de lobo está ali próxima, porém está desnivelada. Então tem alguns itens que talvez precisariam da drenagem poderiam ser melhor pensados. Daí entrando nesse ponto, né, da questão do escoamento superficial, a gente vê que há grande impermeabilidade do solo em muitas áreas. Ele acelera esse escoamento superficial, o que pode acelerar em muitos casos as enchentes, né? Que em alguns pontos da cidade as enchentes ainda são um certo problema. Então viria-se a necessidade de aumentar a permeabilidade do solo. Acho que aqui na cidade, se eu não me engano, já tem uma previsão de que um percentual do lote do terreno ele tem que ser permeável. Porém, também um colega nosso observou que a necessidade de se colocar áreas permeáveis no próprio passeio, junto das calçadas, mesmo em praças, em canteiros centrais, em alguns locais isso é conhecido como jardins de chuva, que vem na esteira do que é conhecido como soluções baseadas na natureza. Então, a gente observou também isso. A questão dessas áreas permeáveis do passeio poderia também estar beneficiando e reduzindo esse escoamento superficial, talvez até mesmo prevenindo de enchentes. Agora, passando para a pergunta 3, como avaliamos a conexão de infraestrutura e a disponibilidade de equipamentos comunitários em Francisco Beltrão? Mais uma vez aqui a gente também citou a questão da ausência de vias de ligação entre os bairros, mas também a ausência em alguns locais de vias de ligação, no caso vias para pedestres e ciclistas, para fazer ligação entre esses equipamentos públicos, entre áreas esportivas, entre parques. Então, talvez a necessidade de mais vias para essa parcela da população. Questão de alguns equipamentos, ali o que a gente citou também seria a ausência de vagas de ensino em alguns bairros. Por exemplo, às vezes tem bairros que não têm disponibilidade de um ensino técnico e às vezes os alunos precisam se deslocar para outros bairros. Então a gente tem também essa sobrecarga no trânsito da cidade. Mesma coisa, às vezes o próprio ensino superior, que também está disperso em alguns locais. Foi citado o caso da Universidade Federal, que está no bairro não mais afastado da cidade, mas está bem afastado de uma região residencial. Então muitos estudantes que precisam ir para a universidade acabam se deslocando muito, quando às vezes poderiam estar residindo mais próximos da universidade, ou mesmo de uma escola técnica, de um colégio técnico. Aí nesse ponto, né, a gente falando aqui da área que está sendo tratada hoje na Câmara, tem o espaço da Conab, né, que hoje em dia é ocupado por algumas empresas. Então vem-se a sugestão de também utilizar esse espaço, ao invés de ser somente para as empresas, fazer equipamentos públicos, talvez uma escola, como foi mencionado antes do colégio, a escola Frei Deodato, né, que é um espaço compartilhado entre o Estado e o município. Talvez utilizarem esse espaço da Conab para a implantação de uma escola municipal mesmo, de fato, ou mesmo um parque tecnológico, e empresas assim que às vezes estão nessas áreas mais centralizadas que pudessem ser direcionadas para áreas industriais ou áreas mais específicas voltadas para essas empresas.
Outro ponto também dessas infraestruturas, que alguns equipamentos públicos estão defasados, questão de estruturas de escolas, às vezes já estão precárias ou antigas, que precisariam de reformas. Mesma coisa em postos de saúde, também a gente observa em algumas situações esse defasamento. E aqui o ponto que eu citei no início também seria a necessidade de vias de ligação entre os bairros, né, que também favorece a ligação entre essa infraestrutura e esses equipamentos públicos. Agora, pergunta 4. Como nós avaliamos as condições de mobilidade em Francisco Beltrão? O primeiro ponto que surgiu foi que alguns cruzamentos da cidade a gente tem uma visibilidade muito dificultada, seja às vezes por construções que avançam além do que deveria ser permitido, ou mesmo veículos que estacionam muito próximos da esquina. Então, às vezes, em alguns cruzamentos, muitos motoristas vão ter dificuldade de visibilidade por conta desses obstáculos. Daí aqui também a gente mencionou também a necessidade de outras pontes na cidade para fazer as ligações entre bairros, fazer ligações entre regiões da cidade. O colega também mencionou que, às vezes, a construção de uma ponte ela é muito onerosa para o município, mas talvez a construção não seriam pontes, seriam passarelas, travessias para ciclistas e pedestres, por exemplo. Os carros a gente talvez a gente tenha pontes, não digo número suficiente, mas os carros têm pontes privilegiadas, porém os pedestres e ciclistas, às vezes para ir acessar o outro lado do rio, por exemplo, a gente tem o Rio Marrecos que corta basicamente a cidade toda, às vezes para acessar o outro lado precisa se deslocar até onde tem uma ponte para veículos. Então, às vezes poderia ter aqui a ideia da implantação de passarelas de travessias para pedestres e ciclistas, que custaria muito menos e poderiam, às vezes, ser melhor distribuídas ao longo das travessias do rio. Daí, vindo nesse mesmo gancho, falando das pontes, daí teria um exemplo, né, que seria a ponte na rua São Judas Tadeu, né, que é na Campos, que poderia também ser implementada, né, que também facilitaria a travessia dos bairros. Outro ponto também que observamos, a questão das calçadas, que em muitos locais do município ainda se encontram muito precárias, em alguns locais são inexistentes ou mesmo não são padronizadas. Então, às vezes, em alguns locais os proprietários até fizeram a calçada, mas fizeram uma calçada mais ornamental do que funcional. Então, talvez a padronização e mesmo aqui um ponto que também foi citado, talvez transferir a responsabilidade da calçada para a prefeitura, que às vezes somente ser um encargo do morador. Outro ponto também muito observado, falta de estruturas para pedestres e ciclistas aqui no município, e também a falta de sinalização em muitas ruas. Mesmo uma sinalização que falta muito, às vezes a placa que indica o nome da rua, o nome das ruas que a gente está. Então, às vezes, essa sinalização, mesmo sinalização de uma faixa de pedestre, de uma área preferencial, também está em falta em alguns locais. Aí, o item 5 seriam alguns outros aspectos que seriam importantes avaliar de Francisco Beltrão. O colega nosso citou a questão do IPTU progressivo. Eu creio que falta apenas a regulamentação, no caso do município, mas talvez a regulamentação do IPTU poderia se até de alguma maneira acabar com esses vazios urbanos que a gente tem com alguns lotes que estão desocupados nas áreas mais centrais. E outro ponto também seria um georreferenciamento urbano, seria a criação de um geoportal do município para reunir essas informações, digamos, algumas informações que hoje talvez a consulta seja um pouco mais demorada, assim, para se consultar no sistema atual, talvez com um geoportal muitas informações poderiam ser consultadas com maior agilidade. Foi isso. Só isso. Só isso. Espero que os colegas tenham sido todos contemplados, que eu não tenha esquecido de nenhum item. Agradeço também a colaboração de todos. Pessoal, então, deu para ver aí a qualidade e a diversidade de contribuições que vieram, né? Isso só fortalece a importância da participação. Às vezes a gente fica imaginando que planejamento urbano é um assunto para técnico, né, Cidalci?
mas o que a gente percebe é como vocês têm legitimidade para trazer aspectos muito relevantes. Todos eles pertinentes, quase todos, talvez 95% aí, pertinentes ao plano diretor, para reforma de escola, essas coisas não competem ao plano diretor, né? A gente vai fazer um pouco o filtro disso, mas sobre a distribuição, a localização, a acessibilidade, a mobilidade, aspectos ambientais, é muito interessante, né? Discutir até instrumento urbanístico do PTU progressivo, questão da maioria das calçadas de estrutura de ciclismo, assim, olha, uma diversidade de possibilidades que vocês abriram. Muitas delas a gente já, claro, já tinha mapeado, mas a gente vê que tem um alinhamento com a população, é muito importante para a gente. Essa é muito mais fortalecida, essas propostas dentro do diretor. Então, agradecer muito, assim, a dedicação, o compromisso de vocês estarem até aqui no final e também de terem participado de forma tão ativa das discussões, né? Queria falar? Só uma observação, acho que mediante o que foi colocado, seria interessante a gente pensar numa setorização da cidade. A gente já tem um setor de saúde em cima, que já está meio pré-definido, mas pensar no plano diretor que desse uma setorização, porque a gente vê tantas outras cidades por aí, que você já vai meio direcionado, porque ela foi pensada. Então, talvez nesse plano diretor a gente dê um olhar assim, para a gente setorizar algumas coisas na cidade. Setorizar a serviços? Por exemplo, assim, a setor de saúde, aquela área lá em cima onde a gente já tem 2 hospitais, que são construídos clínica, virou meio que um setor de saúde lá em cima, então já está direcionado. Então você consegue dar uma organizada na cidade, porque como a nossa cidade está crescendo, a gente está pensando nesse contorno que eles comentaram, talvez a gente pensar em destinar áreas já mais setorizadas, por exemplo, hotel. Nós temos uma demanda para construção de hotel, aonde a gente vai colocar essa tese, aonde a gente está pensando numa área de aeroporto, porque já fica próximo, o pessoal, quando é cancelado um voo, ele tem que sair lá do outro lado, futuramente nós vamos ter um aeroporto, para se deslocar para o outro lado da cidade para ir no hotel. Então, pensar alguma coisa nesse sentido. É interessante que tem várias camadas, né, de tipo de equipamentos e serviços que alguns até justificam a setorização. Por exemplo, atividades complexas de saúde, né, ou atividades industriais, né, essas muitas vezes justificam a setorização pela característica que elas têm. Algumas outras, interessante é a distribuição territorial mais igualitária. Né, por exemplo, uma creche, um posto de saúde, para as pessoas terem próximo da escola, mas é muito bom a gente poder avaliar esses níveis, né, alguns tipos de serviço com uma certa centralização, para poder facilitar, de alguma forma, a legitimidade e o acesso, né, para essas áreas, mas alguns outros tipos de equipamentos e serviços serem mais distribuídos. Muito bom. E eu queria pedir só um último favor para a gente encerrar a nossa oficina, que a gente fica para frente tirar uma foto com todo mundo junto na cabeça. E registrar esse momento. Porque a gente com 10 anos, assim, tem um aeroporto, tem um shopping, tem um hotel, tem um pouquinho de Tira foto. Você lá tira foto bem? É? Pode tirar com o teu, acho que conhece mais o teu celular que o meu, né? Depois vem para tirar com o teu. Ninguém vai poder falar nada, mas só para a gente poder repassar para vocês as situações. Para vocês terem mais gente participando. Agradecer aí por descanso. Tá bom? Não tem, está formando, está recolhendo as participantes. Não sei se não. Então, a gente pode também ter um convite, né? Porque a pessoa pode acessar se quiser ou não. Tá? Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Obrigado. Obrigado, né? Você segura a cena, né?
Estou ajudando aqui, ó. Mas